Aleluia, glória ao nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que verdade tão bendita, porque Ele vive. Nós não tememos o amanhã, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Sim, Ele é bom. A sua misericórdia, ela dura para todo sempre. O Senhor nos tem chamado à sua presença. Esse é o lugar em que nós devemos habitar. Não há lugar mais glorioso, não há lugar mais precioso, não há melhor lugar para se estar do que no lugar da presença do Senhor. Apesar disso, muitas vezes, nós insistimos em nos afastar desse lugar. Muitas vezes conduzimos a nossa vida a partir do nosso próprio coração. E a palavra nos declara que o coração do homem, ele faz planos. E muitas vezes esses planos, eles não são os melhores para a nossa vida. Até parece ser, mas eles acabam nos levando para lugares distantes do Senhor. Mas a verdade é que, como fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, há no nosso coração um desejo pela sua presença. Por mais que nós possamos nos afastar, por mais que nós possamos andar segundo o nosso próprio coração, andar em nosso próprio caminho, até mesmo quando nós estamos nas trevas mais densas, ainda assim há no nosso coração um anseio pela presença do Senhor. E a verdade é que Ele sempre está nos chamando à sua presença. E isso revela a sua misericórdia. É nesse lugar que o Senhor quer que você esteja e plenamente, amém? No lugar da presença do Senhor. E é sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, um texto que é tão conhecido pela igreja, Lucas 15, a partir do verso de número 11. Lucas 15, a partir do verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós conhecemos esse texto como a parábola do filho pródigo. É a parábola em que o filho mais moço, ele toma parte da herança que lhe cabia e, ajuntando tudo, parte para uma terra distante, e declara a palavra do Senhor que ali ele vive de maneira dissoluta, ele vive de maneira irresponsável, e ele acaba perdendo absolutamente tudo que lhe havia sido dado pelo seu pai, porque ele viveu irresponsavelmente. E muitos são os ensinamentos que nós podemos aprender nesta parábola. Mas nesta noite eu gostaria que você pudesse aprender comigo, não a partir da ótica do filho, como comumente fazemos, mas sim a partir da ótica do pai. O que esse pai tem a nos ensinar. A palavra diz que esse homem, esse pai, ele tinha 2 filhos. E essa expressão aqui, filhos, ela pode ter no seu sentido amplo a ideia do grau de parentesco, mas também ela pode ser entendida como descendência ou posteridade. E a palavra diz então que ele tinha uma descendência, que ele tinha uma posteridade. Filhos aqui no sentido figurado também pode ser entendido como aquele que é objeto de amor e é objeto de cuidado. Até uma frase muito conhecida em nosso meio que diz que pai não é simplesmente aquele que gera, mas é aquele que cuida, é aquele que ama, é aquele que abraça, é aquele que acolhe, é aquele que aponta um destino. E nós percebemos aqui nesse texto um amor e um cuidado por parte desse pai, que se estendia aos seus filhos, ou seja, que alcançava a sua descendência, que alcançava a sua posteridade. E eu quero chamar a sua atenção porque o amor do pai, que nós percebemos aqui neste texto, ele é um amor contínuo. Declare comigo, diga contínuo. Ou seja, ele era um amor duradouro e que não podia ser interrompido. Como nós precisamos compreender essa verdade acerca do amor do Pai, o Pai Supremo sobre as nossas vidas? Nós precisamos verdadeiramente compreender que, olha, não havia nada de bom em nós para que o Pai nos amasse. Muito pelo contrário, porque a sua palavra vem declarar que nós, no nosso pecado,
nós ofendemos ao Senhor, ofendemos a sua santidade, nós transgredimos para com Ele. Mas a palavra diz que o seu amor por nós, Ele é um amor contínuo, Ele é um amor duradouro, Ele é um amor que não pode ser interrompido, amém? E por que assim é o amor de Deus por nós? Porque Deus, Ele não tem amor, mas Ele é o próprio amor. A palavra diz que Deus é amor, ou seja, essa é a sua essência, essa é a sua natureza, isso é quem Ele é. Então Ele exala aquilo que Ele mesmo é. Entender esse amor é primordial, pois logo em seguida, nós vamos ver que o filho, ele toma parte da sua herança e ele desperdiça tudo. Queridos, quantas vezes nós não estamos desperdiçando aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Quantas vezes nós não estamos vivendo como esse filho mais moço? Quantas vezes nós não estamos vivendo de uma maneira dissoluta, nós não estamos, dando destino correto para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Quantas vezes nós não temos sido irresponsáveis diante do Senhor? Mas a verdade é que o Pai continua a nos amar. Você pode dizer amém? Por quê? Porque Ele é amor. O seu amor é contínuo, como temos declarado, o seu amor ele é duradouro, e o seu amor ele se estende à geração vindoura. Ele não para em nós. A verdade é que muitas vezes nós transgredimos, mas aqueles que nos antecederam, eles também transgrediram. Eles também erraram, eles também ofenderam ao Senhor, a sua santidade. Talvez alguns de nós fomos gerados de forma pecaminosa, mas isso não interrompeu ou anulou o amor do Senhor por nós, porque o amor do Senhor, ele se estende de geração em geração, amém? Esse é o amor de Deus por nós. Às vezes, por vivermos de uma maneira pecadora ou dissoluta, nós somos ludibriados pelo entendimento de que o amor de Deus por nós cessa. Quantas vezes você talvez já não tenha se sentido indigno do amor de Deus? Quantas vezes você não se sentiu indigno de orar ao Senhor? Quantas vezes você também não possa ter se sentido indigno de vir a um lugar como esse para adorar o Senhor? Porque talvez você olhasse para você mesmo e dizia: olha, eu não mereço. Aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, eu não mereço estar diante do Senhor. E nós nos sentimos indignos do seu amor. E até é verdade que nós somos indignos do seu amor. Mas a verdade também é que o amor de Deus por nós não está atrelado a nós, mas está atrelado a quem Ele é. E é por isso que Ele não nos deixa de amar. Ele sempre continua a nos amar, Ele sempre continua a nos chamar à sua presença. Esse é o desejo do nosso Pai, que nós possamos estar diante da sua presença. Agora entenda, o amor de Deus por nós não nos priva das consequências das nossas escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas mais, e escolhas mais vão nos levar às consequências mais. Mas o Senhor continua a nos amar. E o Senhor, na sua justiça, não nos privará das consequências das nossas escolhas erradas. Mas Ele continua a nos amar. O texto diz para nós que aquele filho, ele ofende o seu pai. Herança, irmãos, só pode ser adquirida quando alguém é morto.
Então, quando aquele filho chega para o pai e diz assim: me dá a parte que me pertence, ele estava matando o seu pai. Ele estava dizendo assim: olha, eu não me importo nem um pouco para a sua vida, eu só quero aquilo que me pertence. E o pai então olha para aquele filho e diz a palavra que ele reparte a parte da fazenda que lhe pertencia e entrega nas suas mãos. Ele fez uma escolha terrível. O texto mostra isso para nós. A palavra diz que ele escolheu viver longe do seu pai de uma maneira dissoluta, então ele começa a desperdiçar a sua herança. Ele começa a passar fome. Ele começa a padecer necessidades, ele vive em humilhação. Eu fico imaginando que a palavra diz que ele procura um dos cidadãos da terra onde ele estava, e aquele cidadão diz: olha, tudo que eu tenho para você é cuidar dos meus porcos. E isso, irmãos, era altamente indigno para um judeu, porque um judeu considera o porco como um animal impuro. E então ele vai justamente cuidar desses porcos, mas não somente isso. A palavra diz que ele tinha tanta fome que ele queria comer as alfarrobas dos porcos, mas nem isso lhe era dado. Uma situação de extrema humilhação, uma situação de extremo vexame, uma situação de escravidão. Então, aquilo que parecia ser a sua liberdade lhe escravizou. E agora ele se vê ali algemado à sua própria escolha. Ele se vê encarcerado nas consequências da sua própria escolha. E numa situação assim, nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas essa não é a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que quem esqueceu de quem foi o filho, não o pai. Foi o filho que resolveu pegar aquilo que lhe pertencia e partir para longe. Isso nunca foi o desejo do pai. O pai nunca quis que o filho se apartasse da sua presença, mas o filho resolveu assim fazer. Mas isso em nada diminuiu o amor do pai pelo filho. O pai continuou amando o filho da mesma maneira. E o que é que isso fala aqui para o nosso coração? Isso fala para o nosso coração que, ainda que nós sejamos amados pelo Pai, nós precisamos permanecer na presença para sermos abundantes. Você compreende isso? O Pai ama você, você pode dizer amém? Mas você nunca será abundante, você nunca será pleno longe da sua presença. Ainda que Ele te ame, ainda que Ele queira o melhor para você. Porque olha, você que é pai, assim como eu sou pai, você quer dar o melhor para os seus filhos. Você quer dar para os seus filhos talvez até mesmo aquilo que você nunca pôde ter. E por quê? Porque você ama. Então, esse pai, ele amava o seu filho, mas o seu filho fez uma escolha errada. E o amor do pai não o privou das consequências da sua escolha, mas ele continuava amando. Ele continuava amando. E nós percebemos o amor do pai. Entenda que esse pai aqui, ele prefigura o nosso Pai Celeste, amém? Então esse pai aqui, diz a palavra que diz que o filho, ele caiu em si. Cair em si, irmãos, é mais uma expressão do amor do Pai por nós. Porque ninguém cai em si, senão por uma obra redentora do Espírito Santo.
A palavra diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos faz lembrar do amor do Pai. É Ele que nos faz ter saudades desse lugar, dessa presença e querer voltar a esse lugar. E a palavra diz que Ele caiu em si. Ele disse assim: olha, na presença do meu Pai até os trabalhadores têm abundância. Até aqueles que não são filhos. Até aqueles que não são filhos, irmãos, quando estão no lugar da presença, têm abundância. E ele disse: e eu que sou filho, estou perecendo de fome. Mais uma vez afirmamos, se você quer ser abundante, você precisa estar na presença. Você precisa desfrutar da presença. Que o Pai te ama, isso é inquestionável. Inquestionável. Nada pode anular o amor de Deus por nós, por você, amém? Nada. Mas uma vida plena e abundante só é oferecida pelo Pai aos filhos que assistem na sua presença. Logo, todos nós indiscriminadamente, até mesmo aqueles que estão distantes, podem, ou melhor, são alvo do amor do Pai. Mas as benécias desse amor somente desfrutam aqueles que estão na presença. Amém? Então, o seu amor já o temos. Mesmo que nós estejamos distantes, mas uma vida abundante só teremos na presença. O Pai nos chama à sua presença. O Pai nos chama a esse lugar tão glorioso. Irmãos, eu não sei se somente eu ou se você tem experimentado essa presença, sabe, paterna aqui nesse lugar, nessa noite. É tão gostoso quando um pai, ele nos coloca no colo, e exatamente isso que eu sinto aqui nessa noite. Como se o Senhor estivesse realmente colocando cada um de nós no seu colo e nos dando do seu carinho, nos dando, sabe, do seu amor, nos dando da sua presença. Mas Ele não quer que isso seja somente por um instante, mas a vontade dEle é que isso seja pleno em todos os momentos da nossa vida. E quando o filho saiu, quando o filho foi embora, quando o filho se viu distante da presença do Senhor, então ele caiu em si, ele se arrependeu, diz a palavra do Senhor, ou seja, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu estado, então ele se arrepende. Amém? Quando ele se arrepende, a palavra diz que ele se levanta e vai em direção à presença do Pai. Voltarei para a casa do meu Pai. Voltarei para a presença do meu Pai. Talvez essa seja a decisão mais importante que você possa tomar hoje na sua vida. É o caminho do retorno. É o caminho quando nós decidimos voltar ao lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. E a palavra então diz que ele resolveu voltar. E é interessante porque diz a palavra assim, olha aqui, o pai viu o filho quando ele estava ainda distante. O que é que isso fala para nós? Isso fala para nós que o pai esperava pela volta do seu filho. Havia uma expectativa, um desejo no coração daquele pai: o meu filho vai voltar. Aquele pai, ele esperava pelo seu filho. E diz a palavra que aquele filho está voltando. E eu queria chamar a sua atenção para essa pequena expressão que diz estava, ou seja, quando ele estava ainda distante. Essa expressão estava significa estar suprido, receber por completo. Sabe o que é que isso significa? Significa dizer que quando ele tomou a decisão de voltar, e ele então se coloca nesse caminho, ele se coloca nessa direção, ali ele já foi suprido completamente, amém?
Agora, quando ele chega na casa do pai, ele vai tomar posse. Mas quando ele decidiu voltar nos céus, irmãos, numa realidade superior, que é a realidade espiritual, ele já foi plenamente suprido por tudo, completamente. Já não havia mais falta, porque ele decidiu voltar para a presença do seu pai. E na medida em que o seu filho, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende, ele toma a decisão de voltar para a presença do seu pai, ele já foi suprido. Por quê? Porque o amor do pai pelo filho é duradouro, é contínuo, não pode ser quebrado, não pode ser anulado, mas não para por aí. A palavra diz lá no verso 20 que o pai, ele se moveu de íntima compaixão. Eu gosto de uma expressão utilizada pelo Luiz Hermínio, quando ele diz assim: esse Deus não é gente. E verdadeiramente ele não é. Quando nós somos ofendidos, a reação imediata que vem em nosso coração é querer ofender também. E muitas vezes, quando alguém volta arrependido para talvez fazer um conserto conosco, nós até consertamos, mas antes de consertar, a gente esfrega um pouquinho na cara, não é? Eu disse para você, não é isso? Eu lhe falei que se você fizesse assim, ia acontecer isso com você. Mas é interessante que não acontece isso no texto. Em nenhum momento o pai aponta o dedo para o filho. Em nenhum momento o pai, sabe, ele quer esfregar na cara do seu filho que isso era a consequência das suas escolhas erradas. Aliás, o filho já sabia. Mas a palavra diz que quando ele vê o filho vindo, ele se move de íntima compaixão. Amados, ele se move na sua direção, ele vai ao encontro, ele corre. A palavra diz que ele abraça, que ele beija o seu filho, que ele se reconcilia com o seu filho, porque ele ama o seu filho. Naquele momento ele estava dizendo assim: olha, como eu esperava por esse momento. O que ele estava dizendo a ele: eu não estou dando a mínima para o que você perdeu, porque você estava morto, mas agora você está vivo, você voltou para mim. Assim é o amor de Deus por nós. Então aquele pai simplesmente amou e ele se moveu de íntima compaixão, então ele corre na direção do seu filho. O arrependimento e a tomada de decisão do filho de voltar à presença do pai o faz suprido. Ele é recebido pelo pai com amor, não com indiferença, não com hostilidade. O amor do pai por nós é, em sua natureza, um amor salvador. O seu amor está sempre nos salvando. O seu amor está sempre pavimentando o nosso caminho. O seu amor está sempre nos resgatando. O seu amor está sempre nos protegendo. O seu amor está sempre nos privando. E sabe o que é que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que o pai se alegra quando o filho volta. Talvez se fôssemos nós diríamos assim: mas a casa que eu lhe dei, eu trabalhei a minha vida inteira por isso, o que foi que você fez com ela? Mas o carro que eu trabalhei, que eu lhe ajudei a você pagar as parcelas suadas, o que foi que você fez com ele? Talvez o filho tenha torrado tudo na maconha, no crack, na cachaça, na prostituição. Isso acontece ainda hoje, irmãos. E às vezes o filho está voltando ali porque, olha, o texto não diz, mas certamente ele deveria estar fedendo, sujo, maltrapilho,
Alguém, irmãos, que passa fome é alguém desfigurado. Certamente, a depender do tempo, a palavra também não diz, mas certamente ele passou algum tempo distante do seu pai. O cabelo pode ter crescido, a barba pode estar crescida, ele estava com a mesma roupa. Sabe, quando alguém numa condição assim, ela se aproxima, nós sentimos de longe. É ou não é verdade? Nós sentimos de longe. E aí, quando aquele filho volta para o pai não estava interessado com a fazenda, mas ele tinha interesse pelo filho, e a palavra diz que houve alegria, amém? Esse é o sentimento do pai quando você volta para o lugar da sua presença, porque olha, na presença do pai há alegria e festa, amém? Mas longe dele, padecemos. O filho disse: não, agora é que as coisas vão começar a acontecer. Então ele começa a juntar, né? Coloca lá o dinheiro no bolso ou na bolsa, não sei. E disse assim: agora eu vou fazer a minha vida, agora eu vou para a festa, agora eu vou gastar, agora eu vou beber, agora eu vou, vou curtir a minha vida. Ele achava que estava numa festa, quando na verdade ele estava indo para a sua própria morte. A festa acontece na presença do pai, irmão. Quando ele volta para a presença do pai, aí há a verdadeira festa. Aquele filho se arrependeu, voltou para casa. E ele disse assim: eu não espero muita coisa. Se pelo menos ele me aceitar como empregado, eu já me dou por satisfeito. Não é assim que muitas vezes nós nos aproximamos do pai? Ele não vai me aceitar. Eu sou tão pecador. Eu sou tão sujo. Eu sou tão indigno. E aí ele chega, vamos brincar um pouquinho. Ele chega como feijoada, chega junto de Tiago, querendo ser aceito, mas não sabe se vai ser. Mas vai chegando, mas a palavra diz que o pai, ele abraçou o filho. Tiago, quando tu abraçar a feijoada, vai haver uma festa. Sabe, irmãos, o que esse filho aprende é que aquilo que ele foi buscar distante da presença do pai só existe na presença do pai. Tudo que ele encontrou longe do pai foi fome, escassez, necessidades, humilhações, que não eram consequência da falta do amor do pai, porque o pai o amava, mas consequência de uma escolha em viver longe da presença. Todas as vezes que você escolhe viver distante da presença, você vai amargar situações semelhantes a essa. Mesmo longe, o filho era amado e esperado. Amado e esperado. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim: você é amado e esperado pelo Pai. Amém? Você é amado e esperado pelo Pai. E o que é que na presença do Pai você tem? Diga comigo, diga assim: abundância. Quando aquele filho chega, o pai corre, o pai demonstra todo o seu amor por ele. Amados, o pai abraça, o pai beija, o pai aperta aquele filho. E quando os empregados começam a ver aquilo e vão se aproximando, talvez os empregados pudessem nem reconhecer que era o filho que estava vindo, mas o pai, ele reconhece o seu filho. Então, quando os empregados estão chegando, ele começa a dar uma ordem e diz: olha, depressa, corram, peguem a melhor roupa, peguem o anel, peguem uma sandália para colocar nos pés, coloquem nele, vistam ele, vão fazer uma grande festa. Pega o novilho cevado. Esse novilho, irmãos, era um novilho que ele era guardado o ano inteiro.
E ele somente era morto numa ocasião especial. Não era qualquer novilho, mas era o novilho. E ele disse: olha, nós temos que celebrar. Nós temos que fazer uma grande festa. Por um momento, a cena é roubada pelo filho mais velho. Diz o texto que o filho mais velho, ele tem um padrão de excelência. Ele servia com integridade. E isso era louvável. Ele guardava os mandamentos, e isso era louvável. Ele era leal, e isso era louvável, amém? Mas ele queria ser justificado pelas suas obras, e isso não é louvável. Porque o que nos justifica não são as nossas obras, mas é o amor do Pai por nós. Foi o amor do Pai por nós que se materializou em Cristo, ou seja, Cristo se fez carne e Ele veio para nos resgatar das nossas obras de morte, para nos tirar de um reino de trevas e nos transportar para um reino de luz. Ou seja, não tinha nada a ver com as nossas obras, mas simplesmente com o seu amor. E deixa eu dizer algo para você: nós não podemos nos comportar como o filho mais velho. Pelo menos não no sentido de achar que seremos justificados por aquilo que fazemos. Devemos servir com integridade, sim, devemos guardar os mandamentos, sim, mas nós devemos ter o coração do Pai. E não um coração semelhante ao filho mais velho. A palavra diz que ele não aceita o irmão, porque aquilo que ele fez foi irresponsável, e foi mesmo. Foi mesmo. Ele colocou tudo a perder. Mas a verdade é que o irmão mais velho, ele está fazendo a mesma coisa. Ele deveria alegrar-se, ele deveria se congratular com o seu irmão, mas ele se entristece. Queridos, nós queremos muitas vezes ser justificados pelas nossas obras. As nossas obras não nos justificam. Somente o amor de Deus em Cristo é quem nos justifica, amém? Então aprendamos que as nossas obras não nos justificam. Diga isso comigo, diga: as nossas obras não nos justificam. O Pai declara que o que justifica é estar na presença dEle. Perceba, aquele filho mais velho, ele estava na casa, mas ele não estava na presença. É possível estar num ambiente onde a presença se manifesta e não ser tocado por essa presença. Porque ao invés de nós contemplarmos o seu amor, nós estamos na contemplação de nós mesmos. E era exatamente isso que aquele filho, ele estava fazendo. Mas aí o pai olha para ele e o ama. Você vai perceber o amor do pai aqui, não somente pelo filho que foi, mas também pelo que ficou. E o pai olha para ele e diz assim: olha, o teu irmão estava distante. O teu irmão estava morto, mas ele voltou à minha presença, agora ele está vivo. É justo que nos alegremos e nos regozijemos, amém? É justo. Vamos nos alegrar. Ele está chamando o filho mais velho a se alegrar com ele. Ele estava dizendo assim: olha, não perde tempo não. Não perde tempo em você querer ficar pensando: olha, ele perdeu tudo, ele viveu de maneira dissoluta, sabe, ele colocou tudo a perder. Não perde tempo com isso, vamos se alegrar, porque ele estava morto, mas agora ele está vivo. Agora ele voltou para a minha presença. Então, o que é que nós aprendemos aqui com esse pai? Primeiro, diga comigo: somos filhos. Amém? Nós somos filhos. Se somos filhos, nós somos amados, amém?
Diga assim: olha, eu sou filho, eu sou amado. Amém? Você é amado. O amor do Pai está sobre a sua vida, e o seu amor, irmãos, é duradouro. O seu amor, ele é contínuo, ou seja, não existe absolutamente nada que você possa fazer para ser mais amado por Deus, mas também não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ele simplesmente te ama. Agora, existem as consequências das nossas escolhas erradas. Disso, o amor do Pai não nos privará. Mas o amor dele é uma realidade sobre a nossa vida. Simplesmente somos amados. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é incondicional. O amor de Deus, ele independe das condições da nossa vida. Agora deixa eu dizer isso para você. O amor de Deus, ele é incondicional, mas uma vida abundante não. Uma vida abundante, ela está reservada apenas para aqueles que estão na presença. A vida abundante, ela é condicionada à presença do Pai. Mesmo nos amando, Ele não nos privará da fome, da escassez e das humilhações, se nós optarmos viver distante da sua presença. A segunda verdade que nós aprendemos com o Pai é: quando reconhecemos a nossa vida errante, dela nos arrependemos e decidimos voltar à sua presença, o Pai que nos ama, Ele se moverá em nossa direção. Você pode dizer amém? Não foi isso que o Pai fez? O Pai correu em direção ao Filho, porque Ele o amava. A terceira verdade que nós percebemos aqui é que uma vida abundante que é vivida na presença, ela é testificada por festa. Diga amém. É por isso, irmãos, que muitas vezes os filhos que estão longe não entendem, mas nós entendemos. É por isso que nós gostamos tanto de festa. Porque a alegria do Pai está no nosso meio, amém? É por isso que nós nos alegramos sim, em todo o tempo. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? O Pai disse: vamos fazer uma festa. Prepararam o novilho, aquela coisa maravilhosa. E aí diz a palavra que o filho mais velho, ele foi embora. Ele disse assim: não vou participar dessa festa. Parecia um menino de 5 anos. Botou o bico para frente e disse: não participo. Foi-se embora. O que é que o pai faz? A Bíblia diz que o pai sai da festa, vai lá fora e diz: filho, vamos celebrar. O texto não diz exatamente isso, mas agora nós podemos entender pela palavra que o pai estava dizendo: agora eu quero me alegrar por você, vamos para a festa. Porque sem perceber, você agora está querendo tomar o mesmo caminho que o seu irmão tomou. Vamos celebrar. O amor do Pai sempre vem ao nosso encontro, amém? Porque a sua presença nos traz vida. A sua presença nos faz reviver. É nele que nós somos achados, amém? Então eu tenho um convite para lhe fazer nessa noite. O convite é: venha à presença do Pai e desfrute de uma vida abundante. Amém? Esse é um convite para todos, irmãos. O Senhor quer celebrar com você. O Senhor quer se alegrar com você. Agora eu pergunto para você: onde estão os seus olhos? Aonde
estão os seus olhos? E eu lhe digo, hoje, os seus olhos precisam se voltar para o Senhor. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Geralmente, quando eu digo assim, o Senhor está dizendo para alguém, eu sei quem é esse alguém. Geralmente. A gente só não fala às vezes para constranger, mas o Senhor está dizendo assim para você. Você está cansada. Você já não aguenta mais lutar com as suas próprias forças. Tudo que você tem tentado fazer tem dado errado. Você se sente exausta. Você já não consegue mais reunir forças para lutar. E o Senhor está dizendo para você, a única coisa que você precisa fazer é se arrepender e vir à minha presença. Porque aquilo que você está tentando buscar em tantos outros lugares, você não vai encontrar, senão unicamente na minha presença. Eu consigo ver um grande novilho nesse momento. Ele só está esperando você vir. E ele quer fazer uma grande festa. Ele quer dar uma nova roupa para você. Ele quer colocar um anel. Esse anel, ele está dizendo assim, você tem uma aliança comigo. E ela não será quebrada. E ele está dizendo, eu quero colocar uma sandália nos seus pés. Isso fala sobre libertação da escravidão. Porque somente os escravos andavam descalços naquela época. Mas isso também fala sobre um novo caminho. O Senhor está dizendo, eu quero dar um novo caminho para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. E aí eu pergunto, onde estão os seus olhos? Os seus olhos devem estar no Senhor.